Olá pessoal, estamos começando mais um podcast aqui do Colégio Aliado. Eu sou a Natália, estou aqui com o Felipe. Nós somos da área de criatividade aqui do colégio e o podcast de hoje é sobre energia. Estamos aqui com o professor Leonardo Veglione, que ele é professor de matemática e física da unidade JJ e JP. Oi, sou eu. Estamos também com o Leonardo Cerqueira, ele é professor de química da unidade JJ e da unidade do CG. Olá, bom dia. E estamos também com o Rodrigo Santana, ele é professor de Ciências, Química e Biologia da unidade JJ e JP. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Então vamos começar com algumas perguntas, eles vão tirar algumas dúvidas e já conversar um pouco sobre esse tema. Então vamos começar pela pergunta mais básica, eu acho, que é o que é energia? Então vamos lá, né? Quando a gente fala de energia ela tem uma gama muito grande de envolvimentos e possíveis esclarecimentos e não tem uma definição muito técnica, né? Então a gente considera a energia como tudo aquilo que pode realizar uma ação ou provocar movimento em um determinado corpo, né? Então, por exemplo, o alimento ele pode nos provocar, né, diversos movimentos, ele dá força para que a gente realize vários movimentos. Então, ele nos dá energia. O carro, o combustível, né, ao ser queimado, ele faz com que o carro se movimente. Então, por definição, a gente considera energia de uma forma, né, a tudo aquilo que pode gerar uma ação ou provocar um movimento. Legal, eu acho que todo mundo deve estar sabendo aí o que está acontecendo, né, nessa crise hídrica que fala, né? O que seria uma crise energética? A crise energética, na verdade, ela surge quando você tem uma maior necessidade de energia do que o que você tem para gerar. Então tem uma diferença aí do que atualmente, né, o Brasil consegue gerar de energia com o quanto a gente necessita dessa energia, e por isso tem um medo do apagão, medo de falta mesmo, né? Apesar de a gente vai ver isso melhor, mas a gente tem alguns meios de compensar essa diferença, mas são meios um pouco problemáticos às vezes, porque aí usa uma energia que é mais poluente e tal, então tem uma série de fatores aí para falar, né, tudo aí. Mas para resumir o que seria uma crise energética, é uma diferença entre a demanda e a oferta, né, digamos assim, de energia. E nesse meio tempo a gente tem bandeiras também para identificar qual o nível de gravidade que se encontra aí essa crise. A bandeira vermelha, o que seria? Você consegue me explicar? Então vamos ver esse sistema de bandeiras, porque ele tem bem a ver com esse lance que eu falei de essa energia mais problemática que a gente acaba tendo que usar, né? Na verdade é o seguinte, o Brasil ele usa majoritariamente energia de origem hidrelétrica, né? Então gerada a partir das represas e tal, que acho que é comum, acho que todo mundo sabe mais ou menos do que se trata de hidrelétrica, né? Essa é a forma majoritária do Brasil de gerar energia. A gente está vivendo atualmente uma crise hídrica, significa uma baixa dos reservatórios das hidrelétricas. Isso dificulta a geração de energia por meio hidrelétrico. Para não faltar energia, o Brasil precisa então de uma outra forma secundária de energia que compense essa diferença que a gente está perdendo por conta da crise hídrica. A gente usa então a energia que a gente chama de termoelétrica, que é a queima do petróleo, de derivados do petróleo para gerar energia. Essa energia, ela, além de ser poluente, problemática, que agrava mais ainda a crise ambiental, ela também é mais cara. Então quando você precisa, é como se o presidente lá, ou sei lá, a pessoa que está responsável, fala lá, tá faltando energia aqui porque a hidrelétrica não está dando conta, ativa a termoelétrica. Só que para ativar a termoelétrica, essa energia fica mais cara, porque a hidrelétrica vale muito mais a pena, é muito mais barata. No momento que você precisa ativar a termoelétrica, o preço da energia sobe, certo? E aí você precisa de alguma coisa que pague esse custo, e aí você acaba repassando isso para a população, então a conta de luz sobe. Estou chegando na bandeira vermelha.
que a crise hídrica está tão grave que as termoelétricas que já estão instaladas não estão mais dando conta. Então você ativou todas as termoelétricas e mesmo assim não compensou o quanto precisaria compensar. Nesse caso você precisa então instalar mais termoelétricas, construir novas termoelétricas. E aí vai um custo maior ainda. E que é um custo que também vai precisar ser repassado para a população. Então quando começou, digamos assim, um alarme de que poderia acontecer uma crise hídrica mais grave, foi ali em 2016 mais ou menos, foi criado esse sistema de bandeiras. Então bandeira verde é que está tudo bem, não tem nada repassado para a população, é a condição normal, digamos assim. Bandeira amarela é quando a crise está começando a ficar um pouco mais grave e você precisa, na verdade, é um valor só para incentivar que a população economize. É baseado nas cores do farol, né, do semáforo de trânsito. Então, verde é livre e amarelo é atenção. Então, ainda não ativou nenhuma termoelétrica. É só assim, fiquem atentos que está ficando num estado ruim. E aí coloca uma taxa para incentivar que haja mais economia. Quando precisa ativar a termoelétrica, aí você entra na bandeira vermelha. E aí já é um salto bem considerável de preço, por conta que você precisa compensar esse valor. Atualmente a gente está vivendo uma crise hídrica muito grave, como eu falei, tendo que instalar novas termoelétricas. Então foi criada uma bandeira vermelha 2. Então separou. Isso não existia no plano a princípio. Isso foi criado no passado. Ou seja, está mais grave do que já foi no passado. Mais grave do que já foi. Então você criou a bandeira vermelha 1, que é a bandeira vermelha como era, né? E aí você criou uma nova, que é a bandeira vermelha 2, que é um aumento, se não me engano, de 50% a mais do preço. Então é um pulo considerável que se deve ao fato disso que eu falei, de que agora você está precisando instalar novas termoelétricas, que até então a bandeira vermelha 1 era o preço para você ativar as termoelétricas que já tem. Agora você precisa construir novas. Então, uma bandeira vermelha 2. Só que aí agora em setembro, passou a valer uma nova bandeira. E aí eles abandonaram, desencanaram das cores e chamaram de bandeira crise hídrica. Que é assim, a situação está muito grave e o símbolozinho é uma bandeira preta, né? Mas o nome é bandeira crise hídrica. Porque a situação está muito grave, está tendo que construir muita termoelétrica e não só isso, tendo que usar esse dinheiro para pensar em outras formas, porque está muito, muito ruim mesmo, assim. Principalmente depois acho que a gente vai ver melhor, mas porque não tem uma perspectiva de melhora por razões climáticas, a tendência é só piorar. Então eles já estão se preparando para o momento que vai faltar mesmo, assim, e aí já está um valor mais caro ainda. Me estendi bastante aqui, mas é que é um assunto bem complexo. Não, mas explicou perfeitamente. E já entra no próximo assunto de quais são as consequências dessa crise, que eu imagino que tenha um monte. Sim. Acho que o principal é o volume de água, né? Se não tem um volume legal de água, então não vai conseguir ter essa força e aí não vai gerar energia, mas se tiver outras consequências também. É que quando a gente pensa em consequências, a gente é automático, né? A gente pensa primeiro na falta de abastecimento na nossa casa. Isso é a primeira coisa. Então, eu não vou ter energia para funcionamento dos meus aparelhos e tal. Mas a questão da crise energética, ela vai desencadear várias outras problemáticas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um não abastecimento, nós também estamos falando de um não abastecimento industrial. Então, o que vai acontecer? Toda a indústria vai ser afetada, essa indústria vai ter o seu processo produtivo afetado, que com toda certeza vai, né, reagir ali no consumidor final, que somos nós. Então, gera, né, aumento dos preços. Então, nós temos aumento dos preços do alimento, aumento dos preços dos produtos básicos, de higiene. Então, acabam gerando várias outras consequências, também pelo motivo de que não temos políticas públicas e investimentos suficientes para sanar tais problemas, né?
um preparo estrutural para poder buscar iniciativas de conter o problema, né, inicial, antes que ele mesmo aconteça ou quando ele apresenta simples sinais. Então, hoje nós temos, como o Léo falou, o sistema tarifário, né, então implementam-se tarifas para pagar, para custear os problemas, mas não se criam políticas públicas para interferir previamente nos sinais desse problema. Não são respostas assim mais elucidadas, né? Porque a gente depende exatamente desse nível de água, né? E que não está enchendo muitas vezes os reservatórios, e por mais que eles estejam interligados, né? Eles precisam, através de tubulações, levar por bombeamento essa água para um outro sistema. Então isso gera também energia, isso acaba gerando mais energia. E esse volume ele não está suprindo, né? Então quando você aciona uma usina térmica, inclusive, você fala até da questão da poluição ambiental também, né? Como fatores que podem gerar aí um desequilíbrio para o meio ambiente. Então essa também é uma problemática muito grande que a gente tem que considerar, né? Se a gente pensa em sustentabilidade, se a gente pensa em todos esses fatores aí, né, em relação ao nosso meio ambiente, como que nós podemos, diante de toda essa situação, fazer com que a gente polua menos o meio ambiente, né? Então é isso que a gente tem que observar. E quando a gente fala de consequências, a gente sempre fala, né, essa coisa do apagão, né? E é bom lembrar também que existem muitas regiões diferentes, né? Por exemplo, acho que eu acho, né? É um pouco a minha opinião, mas eu acho difícil que aconteça um apagão aqui em São Paulo, pelo menos na região mais central, né? Porque tem muita população, é uma prioridade, exatamente. Mas quando você vai para cidades mais do interior, ou mesmo para a periferia da cidade, aí já é uma realidade que pode estar no futuro próximo aí um racionamento, ou algo do tipo como aconteceu em 98 ali, a partir das 7 da noite para de fornecer energia, volta no outro dia às 5 da manhã, ou algo assim. Aqui, por exemplo, aqui, onde a gente está aqui, na zona norte de São Paulo, assim, eu acho difícil que aconteça. Mas na periferia e nas cidades do interior, aí eu já acho um pouco mais provável, sabe? Mas aí eu também posso estar errado, né? Isso vai depender muito dos passos que vão ser tomados a partir de agora, né? E a gente já está voltando a um passo anterior, que a água ela está faltando mesmo, né? Nas residências, nos lares, né? Até nas indústrias também o consumo é evidente, né? Bastante grande, mas assim, a pressão de água ela não está chegando com uma certa vazão, então só chega até um determinado horário, tem dia que talvez surja uma possibilidade aí, né, de se fazer um rodízio, ainda isso por enquanto está sendo descartado, mas pode acontecer, né, e principalmente nas regiões mais altas, né, onde precisa de uma maior pressão para que essa água chegue, até mesmo e ficar lá armazenada nas caixas d'água, ela não chega com uma grande pressão e não consegue encher a caixa d'água. Então a gente já tem que começar também a se preocupar de que forma que a gente pode até economizar esse tipo de água também, né, dentro das nossas residências, né, de que forma que a gente pode lavar a louça, de que forma que a gente pode utilizar os recursos lá na hora de abrir a torneira na hora de escovar o dente, de fechar os registros, de ensaboar, de lavar os cabelos direitinho, fechar o registro do chuveiro. Então a gente já tem que pensar também em possibilidades, né, que a gente consuma menos dentro de casa para que mais pessoas também possam ter parte, né, dessa água que é vida essencial para todos, né? Tanto que é o recurso principal, né, da crise. O recurso hídrico é o recurso mais abundante. E quando a gente fala, uma coisa que vale lembrar muito é a questão dos reservatórios, né? Porque o nome já diz, reservatório vem de reserva, era algo que foi implementado como uma segurança, um motivo de segurança, como uma reserva. E nós hoje estamos falando que os nossos níveis de reservatório estão baixos. Ou seja, aquilo que deveria ser utilizado como segurança para um momento prejudicial já está baixo. Por quê? Porque já está sendo feito o uso antes mesmo de uma problemática, né? Então a problemática ela já vem numa questão longa de tempo, né? Nós já estamos enfrentando uma problemática hídrica já há um bom tempo. E aí o que acontece? Essa problemática se torna pior porque o uso do reservatório é feito de forma indevida.
Então, o que deveria ser reserva para nós acaba, né, sendo totalmente utilizado, e aí a gente não tem o que poderia nos ajudar nesse momento, né, Léo? Porque isso é um problema que vem já muito antigo, que ali desde a década de 90, ali começo da década de 90, então já passou por vários governos, passou por várias situações no Brasil, que você tem uma coisa de... o Brasil cresceu muito, né? Por mais que a gente adora reclamar, mas o Brasil cresceu da indústria, as cidades cresceram, mais prédios, mais gente, e tudo isso aumenta a quantidade de energia que você precisa para suprir isso, né? Só que o que aconteceu? Não se cresceu ao mesmo tempo a quantidade de usinas e a quantidade da demanda. Então, o que foi feito? Usou-se a reserva. Então, a reserva que deveria ser para o momento de crise foi usada como se fosse o normal, não como reserva. Então a gente tem aqui e vamos usando para compensar isso que está crescendo. Mas não era para usar, não era para ser a reserva para quando ficasse grave. E agora a gente chegou no momento grave e não tem reserva. Né? E aí os reservatórios estão lá embaixo e a coisa vai piorando mais ainda. Né? Então é um problema já antigo que está sendo agravado, muito agravado na verdade, por problemas de hoje em dia, mas as raízes dele já estão lá atrás. E os especialistas falam que esse problema ele pode durar 8 anos, de acordo com as previsões aí, né? Você diz o problema não chuva, né? Que a gente está vivendo uma seca, né? E que pode durar, eu não tinha visto essa informação, mas pelo jeito parece que vai durar. Eu sei que pelo menos pelo ano que vem a previsão é de que chove até menos do que ano passado. Porque a previsão de chuva agora em novembro, né, ela seria assim acima da média, mas pelo que eles estão prevendo não é o que vai ocorrer. Então, por isso que, de acordo aí com os especialistas, essa previsão ela é longa, né, no prazo de 8 anos. Né? E como que a gente pode se atentar diante dessa situação? Né? Quais são as propostas, quais são os investimentos que a gente tem aí em relação ao nosso governo, no geral, para que a gente possa discutir tudo isso? Eu acho que as perguntas são muito ligadas uma na outra, né? Mas, assim, partindo das soluções, quais soluções poderia ter aí para... que poderia ser feito, né, para trazer essas soluções da crise? Quando a gente pensa em toda essa problemática, a gente expande a nossa visão para outros fatores. Então, por exemplo, a questão do clima, a questão do desmatamento, né? Então, tudo isso vai interferir na nossa crise. Pensando no Brasil, que utiliza muito do recurso energético, a questão do desmatamento, por exemplo, vai interferir muito no padrão de chuvas. Existem estudiosos, por exemplo, que dizem que o padrão de chuva do Brasil ele já mudou drasticamente. E para ele voltar a ser o que era, nós vamos enfrentar aí longos anos de um trabalho muito árduo. Então, e só fazendo um parênteses, e também além de pensar de voltar a ser o que era, a gente precisa agilizar muito, não deixar pior ainda. Sim. Né? Que isso é fundamental. Então, assim, eu acredito que uma das primeiras possíveis soluções era, sim, investir em novas fontes de energia. O Brasil é um país com grandes qualidades, é um país que nós temos muitas pessoas capacitadas, uma ciência muito inovadora. Então eu acho que a principal ideia seria o Brasil desenvolver novas fontes de energia, claro, além daquilo que é clichê a todos nós, né? O consumo consciente, a preservação ambiental, que gera, né, a redução dos impactos aí. Falar em energia eólica, solar... Isso, as energias que a gente chama hoje como energias renováveis. Né? A água ela é um recurso renovável, porém nós estamos entrando em uma escassez desse recurso renovável. Né? Então acaba que existem outros recursos que a gente pode usar, mas por conta de investimento, porque não é fácil e não é barato você construir uma usina eólica, uma usina solar, por exemplo, né? Demanda tempo, demanda um investimento alto, então muitas das vezes por conta disso que não é feito.
né? E a gente precisa, sim, pensar em novos recursos. Estudos de impacto ambiental também, né, Léo? Tem que ser feitos, né? Todos E eu acho que isso é uma solução a longo prazo, né? Uma solução que ainda você não consegue instalar uma outra fonte de energia até o final do ano, isso é impossível. Mas é a solução, digamos assim, que é onde os olhos precisam estar, né? Mas eu acho que a curto prazo precisa sim ter isso não é só o Brasil, isso é o mundo, né? Mas precisa ter um olhar imediato, agora, que não é a longo prazo, é hoje, sobre essas mudanças climáticas e os impactos de desmatamento, o impacto de emissão de carbono, o impacto de qual região você desmata, quanto você desmata, por que você desmata. Isso precisa ser controlado, isso sim, até o final do ano. Isso poderia ser feito já agora, um controle maior, porque a gente vê impactos diretos, assim, como fala, não é uma grande salto de lógica você pensar, como é que o desmatamento impacta na crise hídrica? Isso eu posso explicar muito rápido, porque basicamente assim, você desmata o cerrado, você destrói as nascentes dos rios. Você destrói as nascentes dos rios, eles ficam com menos vazão, chega menos. Você destrói a Amazônia, tem um fenômeno já estudado há muitos anos, que todo mundo já entende muito bem como funciona, que são os rios voadores, que a água evapora, é soprada pelo vento, bate na cordilheira qual que é a cordilheira ali? A cordilheira ali que tem na América do Sul, que eu não quero falar besteira aqui para não tomar bronca de sua geografia, faz a curva ali e chega para nós no Sudeste. Se você desmata a Amazônia, você perde esse efeito e não chega para nós. Então, isso que já está acontecendo, isso é muito bem estudado, muito bem calculado. Você consegue prever exatamente o impacto do desmatamento. Então, não tem muito mais desculpas, assim, sabe? Isso precisa ser olhado imediatamente, que é o caminho mais rápido para você, pelo menos, parar de piorar. E aí, depois, para você poder pensar numa solução a longo prazo para outras fontes de energia e tal. E hoje, com tanta tecnologia, né, eles são, praticamente todos esses fatores, eles são mapeados por satélites, né? Os satélites, eles mapeiam tudo. Então, a gente sabe, tudo o que acontece, praticamente todas essas mudanças em relação a fenômenos, né? Rio voadores, né, o Ninho, Laninha, todos esses fenômenos a gente consegue hoje observar através dos satélites. E é importante... Só em relação ao clima, a gente sabe que no verão é a época que mais chove, né? Não é uma chuva constante, né? Mas chove pouco no dia, mas pelo menos várias vezes ao dia. Várias vezes durante a semana, os meses, os dias. Chuva forte, né? Chuva forte. Isso pode ajudar, por mais que o Rodrigo falou que tem previsões de que não vai conseguir. Na verdade, é exatamente é aí que está o problema e é aí que está a razão dessa nova bandeira crise hídrica. É o que deveria acontecer, né? Então você chega você tem momentos do ano que chove menos, momentos do ano que chove mais, a gente estaria entrando agora, começando em novembro, no momento do ano que chove mais. Não estamos vendo isso. Por quê? E não se espera ver isso. Por causa de um fenômeno que é conhecido como Laninha, que é um fenômeno climático global, que afeta o mundo, isso acontece no mundo todo e afeta regiões diferentes do mundo de forma diferente. Tem lugar que vai chover mais por causa do Laninha e tem lugar que vai chover, como aqui no Sudeste, que vai chover menos. E é engraçado, porque é ele que vai fazer piorar e foi ele que começou também, porque assim, o que aconteceu foi, no começo desse ano, os cientistas climáticos anunciaram a chegada do Laninha. Péssimas notícias para a crise climática brasileira. Aconteceu Laninha, foi no ano passado, acho que foi dezembro até março, mais ou menos. E aí já foi um período que deveria ter muita chuva, não teve. E aí piorou mais ainda a situação. E aí agora anunciou um novo Laninha para agora de novo. Então aí a situação que já estava ruim antes lá, já faz tempo. Aí ficou pior com a Laninha do começo do ano, e agora ficou pior com a Laninha desse ano. E aí então você fala assim, realmente, agora é a hora que vai chover, mas não vai por causa desse fenômeno climático. E aí que as coisas começam a se conectar, né? Por que o Laninha está surgindo com essa intensidade 2 vezes seguidas?
E isso tem a ver com as mudanças climáticas, o que a gente costumava chamar de aquecimento global, né? Que agora é chamado mais de mudanças climáticas. Você aumenta a energia média do planeta, você aumenta a energia disponível na atmosfera. Isso faz com que todos os fenômenos climáticos aconteçam com mais frequência e mais intensidade. E agora calhou de ser o Laninha. Então o Laninha está acontecendo com mais frequência e mais intenso. E isso piora mais ainda a situação hídrica do Brasil. Então quando a gente fala do aquecimento global, agora se fala mais em mudanças climáticas, mas é o mesmo efeito que foi repaginado, digamos assim. A gente não está falando só de vai ficar mais quente. Não, você tem uma série de coisas que são geradas por isso. Se numa delas o que a gente está vivendo hoje, que é a crise hídrica brasileira, na China também está acontecendo. Tem outros lugares do mundo que também estão sofrendo com isso. Não é só o Brasil. Na Europa estão sofrendo. Um lugar é o gás, o outro é o carvão, aqui no Brasil é a água, e aí cada lugar é um recurso e cada lugar está sendo extremamente impactado, né? Mas a gente tem, quando a gente fala da crise, é muito importante a gente ter uma consciência local, mas é extremamente necessário, extremamente urgente que a gente tenha uma consciência global, né? Porque é o planeta, toda a atmosfera que está sofrendo a respeito disso. Essas mudanças climáticas estão interferindo e muito. E se nós não nos mobilizarmos para criarmos algo a respeito dessas melhorias, a tendência é piorar. Porque tem uma falha de comunicação que eu acho que acontece, que os alunos às vezes falam muito para mim que vem no jornal, os cientistas falam que a crise climática vai causar consequências daqui a 20 anos e tal. Isso não é verdade. As crises climáticas estão sendo sentidas hoje, já faz alguns anos inclusive, que a gente já não só mede, como a gente já sente os impactos. O que essa data de daqui a 20 anos é o que os cientistas falam que é um ponto de não retorno. Então daqui a 20 anos a gente vai cruzar um limiar ali de quantidade de CO2 na atmosfera que não vai dar mais para retornar. Se a gente parar hoje de emitir carbono completamente, a atmosfera sozinha se regeneraria. Daqui a 20 anos a gente vai cruzar o ponto de não retorno e aí, quer dizer, não é que não tem o que fazer, né? Só que aí não vai ser tão simples quanto simplesmente parar de emitir. Você vai precisar de uma série de outras coisas que podem gerar outros problemas, então aí a coisa fica mais complexa. Então, para não ficar num tom muito pessimista, estão fazendo coisas a respeito. Os líderes mundiais, teve ali agora em Roma, a COP26, né? Que eles falaram sobre, tal, que é super importante, porque é onde você está começando a gerar um plano que ainda vai a passinho de tartaruga, mas pelo menos está indo para frente algum plano global, alguma organização maior em relação a isso, que vai precisar acontecer. Isso já não é mais um assunto polêmico, isso já é uma verdade, vai precisar acontecer, a gente já está vendo os efeitos e é só o que vai fazer agora, é só decidir o que vai fazer. A última pergunta, né? Já teve uma crise assim? A esse ponto, né, acho que nós sabemos que não, mas já teve algo parecido que vocês se recordam? No passado. Vocês querem falar alguma coisa? Crise já, né? A gente tem relatos do que foi chamado o apagão de 2001, né? Ele aconteceu também devido à falta, né, do recurso hídrico, mas não na proporção que é hoje, né? Existiram crises, existiram momentos de dificuldade, inclusive agora em 2020 no Amapá aconteceu um blackout, que é o grande temor das pessoas, né, o apagão, de ficar sem o abastecimento por um grande espaço de tempo, mas assim, não tão prejudicial, né, ela prejudicou a economia, ela prejudicou todo o setor político, social, porém não como hoje. Então assim, a tendência dos fatores, quando não resolvidos, quando não explicitados e não forem aplicados nenhum tipo de melhoria, é que eles retornem, né, de uma forma muito mais drástica, que é o que a gente vê. A crise de 2001 aconteceu, foi um problema, teve os seus impactos, né, mas hoje nós enfrentamos algo bem pior. Porque eu acho que naquela época ali era uma coisa um pouco mais naquilo que você tinha comentado,
De assim, teve um momento de seca, parou. Tá, mas no final do ano volta a chover e aí pronto, melhorou. Sabe? É uma coisa mais assim. Mais pontual, né? Agora a gente já convergiu um monte de fatores. Então tem a coisa do desmatamento do Cerrado, a coisa do desmatamento da Amazônia, a coisa da mudança climática, a coisa que a gente já estava meio que capengando desde antes, entre outros fatores que nem sei se eu saberia explicar, porque isso é super complexo, de atmosféricos, de por que chove, por que não chove, está tudo convergindo para dar errado, assim, digamos, nesse momento. Porque, na verdade, a gente está colhendo os frutos de uma série de problemas que foram plantados lá atrás, né? E então agora a gente está não só numa das piores crises, como uma crise sem perspectiva. Então não dá mais para você olhar e falar, não, daqui a pouco chove e melhora. Não, isso não vai acontecer. Então, nesse aspecto, ela é inédita. A gente nunca teve numa crise onde não dava para esperar passar, onde a gente precisa levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. A gente já não pode depender mais da estação do ano, né? Exatamente. A gente dependia, era certeza que chegaria verão e as coisas iam se solucionar. Porque, se eu não me engano, a crise de 2001 que aconteceu foi isso. Você teve, acho que 2 anos seguidos de um verão seco. Sim. E aí provavelmente foi lá minha mesmo. E aí a coisa foi ficando seca, e faltou. Agora faltou, vai precisar fazer apagão, vai precisar ver o que vai dar crise, não sei o que lá. Tá bom, mas aí logo em seguida veio um ano chuvoso, aliviou de novo. Agora a gente não tem mais esse luxo, porque você não tem nenhuma perspectiva de que vai ter um ano chuvoso, entendeu? E aí, como ele falou, há 8 anos, 8 anos é tempo pra caramba aí. Não dá pra ficar esperando, certo? Que pode nem vir, porque em 8 anos a coisa vai piorar mais ainda, principalmente se a gente continuar nesse ritmo de desmatamento e de mudanças climáticas. Queimadas, a gente vê isso hoje, né? Porque, por exemplo, todos nós, eu, por exemplo, meu costume é ligar o telejornal pela manhã para ver toda a questão da previsão de tempo e tal, para poder me preparar para o meu dia. E por diversas vezes, nesses momentos atuais, a gente se prepara para um fato e ele não acontece. A gente se prepara para um dia que tem uma previsão de chuva e não chove. A gente se prepara para um dia que tende a cair a temperatura e a temperatura não baixa. Né? Então a gente já está sofrendo, né, como nós dissemos anteriormente. Não é um impacto que nós vamos sofrer daqui a 10 anos, daqui a 8 anos. Nós já estamos sofrendo isso. E aí precisamos sim pensar em estratégias, implementar novas formas de energia para que a gente consiga resolver esse problema para minimizar os nossos impactos. É isso? Alguém tem mais uma coisa para acrescentar sobre o assunto? Acho que só. Acho que é isso, acho que deu para falar bastante. Então, muito obrigada a Leonardo e Rodrigo por esse bate-papo. Foi muito informativo. Muito obrigada pela presença, por vocês tirarem um tempo para vir aqui conversar com a gente. Nós que agradecemos. E é isso, a gente termina o podcast. Obrigado, pessoal. Muito obrigada. Valeu pela presença de vocês. Valeu. Até mais, gente. Tchau, tchau.